Este é o programa Abrindo a Bíblia. Estamos com você mais um dia com a palavra de Deus, palavra tremenda que vem ao nosso encontro. Deus, Ele é fiel e Ele fala conosco todos os dias, quando nós abrimos a palavra dEle, quando nós buscamos a Ele. Ele se revela, Ele fala, Ele se comunica, Ele nos ensina, Ele nos corrige, porque Deus nos ama. Este é o nosso tema, muito interessante, sobre a correção de Deus. Está em Hebreus, no capítulo 12. Deus corrige quem Ele ama. Deus, a palavra diz castiga, mas nós sabemos que Ele está nos corrigindo, Ele está nos moldando, Ele está tratando a nossa vida, o nosso interior, o nosso caráter, porque nós somos filho dEle. E qual pai não corrige o seu querido filho? Todo pai corrige porque ama, porque quer o melhor para o seu filho. Eu sou mãe e eu sei o que é corrigir e também sei o que é ser corrigida por uma mãe, por um pai que me amavam. Então hoje essa palavra vai de encontro aos nossos corações. Eu convido você a abrir tua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 12. Estaremos falando hoje sobre este assunto. Eu gostaria também neste momento de dizer para você que no final deste programa, no último bloco, nós reservamos um tempo, um espaço para orar por você. Então, neste momento, você pode ligar, colocar para nós o teu pedido, a tua situação, aquilo que está preocupando o teu coração. E nós queremos juntos orar e levar a Deus o teu pedido. Nós que neste ministério, que Deus, Ele ouve orações, mas não somente Ele ouve, Deus, Ele responde orações. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus ama ouvir a tua voz e Ele tem solução para o teu problema e para a tua vida. Amém? Então nós cremos nisso e nós vamos orar com você. Eu gostaria também de agradecer e abraçar a Faculdade Boas Novas, que está conosco neste momento, nessa etapa nova do Ministério Abrindo a Bíblia, e dizer da alegria e do prazer que nós temos de estarmos aliançados com esta instituição de ensino. Faculdade Boas Novas é um lugar onde você poderá ir aprender, estudar, muitos cursos são oferecidos. Eu diria que o carro-chefe, o que deu ali o pontapé inicial foi ciências teológicas. E você não precisa sair dessa cidade, porque Boas Novas tem um curso de excelência, tem uma faculdade de excelência de nível tremendo nesta área da teologia, da ciência teológica, mas também administração, pedagogia, propaganda, comunicação, né? Comunicação social. Então são muitas coisas, tá bom? Você pode acessar aí e entrar em contato no site da Boas Novas Faculdade e também pelo telefone que está aí na tua tela, fazer contato para maiores informações, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar com você, se você puder, e você tem uma Bíblia, abra ela comigo hoje no livro de Hebreus, no capítulo 12. Nós estaremos falando sobre esse tema. Deus corrige todo aquele que Ele ama. Você e eu, nós temos que estar preparados para este corrigir de um Pai que nos ama muito, mas Ele não poupa, Ele também está ali com a mão na massa da nossa vida, nos trabalhando, nos corrigindo, nos forjando para que sejamos pessoas de excelência, úteis nas mãos deste Deus tremendo. Eu vou para um breve intervalo e daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você hoje com a palavra de Deus. Deus nos ama e Deus, Ele se comunica conosco através de muitas maneiras. Ele fala através de sonhos, Ele fala ao nosso espírito.
Espírito, Ele ministra a nós, mas Ele fala muitissimamente e tremendamente através da Bíblia, a palavra dEle, inspirada pelo Espírito de Deus. E hoje, Deus tem uma palavra ao teu coração e ao meu também. Deus corrige todo aquele que Ele ama, porque Ele é Pai. Pai ama filho, Pai corrige filho. Nós que temos aceitado a Jesus como Salvador, aceitamos a salvação, cremos em Jesus. A Bíblia fala, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, a tua casa. Então, se você aceitou a Cristo, quando você tem Ele na tua vida como Senhor da tua vida, você então passa de ser uma criatura e vem a ser filho de Deus. O caminho para Deus é Jesus. E quando nos tornamos filho deste Pai tão maravilhoso, Ele nos trabalha, Ele nos forja, Ele nos corrige, Ele não nos deixa de qualquer maneira. Deus sempre estará trabalhando, moldando a nossa vida. Tem alguns motivos, eu vou entrar em alguns deles daqui a pouco, pelo qual Deus nos trabalha, Deus nos corrige. Ele está nos forjando, nos tornando cada dia mais um pouco como Cristo, parecido com Cristo, a imagem de Cristo. Somos forjados, somos trabalhados de glória em glória. Então Deus tem um propósito, Deus tem um motivo. Deus não corrige por corrigir. Deus está trabalhando hoje a tua vida. E hoje, quem sabe, você está chorando. Você está querendo se desanimar, cansar, porque está complicado, está pesado, está cansativo. Não fique triste. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. E nós estamos nas mãos dEle, nas mãos de um Pai bom, um Pai confiável, um Pai que tem planos e projetos na vida daquele que Ele está corrigindo, tratando e trabalhando. Amém? Vamos ler então a passagem de Hebreus capítulo 12. Diz assim o primeiro versículo, na realidade é o versículo 4, fala assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Estão esquecidos de que esses fatos acontecem na vida daqueles que são chamados filhos de Deus. Porque certamente aqui o autor de Hebreus está encorajando aqui um grupo de pessoas que estão lutando, que estão talvez assim querendo esmorecer, e eles estão ali, né, de uma maneira talvez já cansados. E ele está falando, olha, vocês não lutaram até chegar ao ponto do sangue, né? A sua luta contra o pecado, vocês estão de pé ainda lutando. Mas vocês não podem esquecer de uma palavra que Deus dá para vocês, sabe? E ele fala o seguinte sobre vocês: filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor. Não menospreze a correção que Deus está permitindo na tua vida e na minha. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Olha só, porque a pessoa fica esmorecida, dá vontade de desmaiar, dá vontade da gente assim encontrar um buraco e entrar naquele buraco. Mas aí ele está falando, não faça isso. Não desanime, não esmoreça a tua alma, porque Deus está tratando você. Você não está à mercê das circunstâncias. E essa é uma palavra muito tremenda para você hoje. Deus está falando para você que está pensando que a vida está te empurrando, que essa onda está te levando e que você está indo nessa tempestade. Você não está, não. Você não está à mercê das tempestades e do acaso e do destino. Você está nas mãos de Deus.
E quem está nas mãos de Deus é filho dele. Deus trata com seus filhos, Ele cuida. E Ele está dizendo claramente aqui, olha, nada de ficar aí desfalecendo, cansado, preocupado, querendo desmaiar, querendo desanimar. Olha só, nem desmaie quando por Ele, pelo Senhor, você for corrigido, for reprovado. Por quê? O Senhor corrige a quem Ele ama. E Ele açoita a todo filho a quem recebe. Forte, né? Açoita mesmo. Ele dá ali umas palmadinhas, Ele corrige mesmo. Todo filho que está nas mãos dEle terá a correção dEle. Agora, Deus é Deus de propósitos. Deus não vai corrigir pelo simples fato de corrigir. Deus está corrigindo, açoitando. Ele está permitindo você ser tratado pela correção dele. Em algumas versões fala Deus castiga, mas essa palavra castigo significa corrigir quem Ele ama. Ele gosta de você e Ele tem um propósito de forjar você para ser uma pessoa, primeiramente, útil nas mãos dele. Ele quer utilidade, não quer um bibelô. Sabe, foi-se o tempo que as pessoas nas igrejas eram bibelôs, enfeitando a igreja. Eu estou aqui, eu sou filho de Deus, eu sou enfeite na igreja aqui. Não, chega disso, gente. Hoje, nós temos que ser úteis nas mãos de Deus, todos, porque cada crente na igreja é um ministro de Deus. Não é só pastor que é ministro, ou dirigente que é um ministro, ou aquele líder de célula, ou o diácono, a diaconisa, ou aquele irmão que está empenhado em dirigir um trabalho. Não, todo crente que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, todo homem e mulher que tem compromisso com Deus é um ministro de Deus. E Deus quer ministros úteis, que têm utilidade. E Ele vê muitas vezes que o potencial não está totalmente em uso. Poderia ser mais usado, poderia ser mais útil, mais abençoador. O que Ele faz? Ele corrige. Ele então trabalha. Então tem propósito o corrigir de Deus. Não é porque Ele está lá, agora eu vou começar a corrigir todo mundo. Não. Deus está com a mão na massa da tua vida hoje. Ele está permitindo circunstâncias para corrigir você. Nós vamos entrar agora, daqui a pouco mais, nesse pensamento de como Deus nos corrige. O que Ele permite para trabalhar a nossa vida. Mas o fato primordial aqui hoje é para você entender. Eu vou ler de novo esse versículo, porque ele é muito tremendo. Diz assim: olha, filho meu, não menosprezes, não fica achando que não acha que é menos, não. Dê valor, sabe? Entenda. Coloca como prioridade o fato de que Deus corrige, que a correção do Senhor, ela vem para você. Então não desmaie quando você for reprovado por Ele. Por quê? Aí ele explica por que o Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, Ele corrige todos aqueles que Ele ama. Ele açoita, né? Vai dar um açoite, vai realmente castigar, Ele vai trabalhar, corrigir todo filho que Ele recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Então olha só as palavras aqui: disciplina, correção, são coisas que pais usam e que fazem com os seus filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho é esse que o pai e a mãe, quando cai na mão deles, quando vem para um lar, claro, você não vai corrigir um bebê de 8 meses, 5 meses, 6 meses, não, né? 1 ano, mas quando tiver 2 aninhos, já na idade que já faz birra, já está sabendo o que é não e o que é sim. 3 anos, 4 anos, já é tempo de corrigirmos com carinho e firmeza, especialmente com muito amor, os nossos filhos. Ele está dizendo aqui: que pai é esse, que mãe é esta, que não corrige o seu filho? E de todos tem tornado aqui, filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, se você não tem correção, então você não é filho. Você é um bastardo e não filho. Amém? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam
e nós os respeitávamos. Não havemos nós de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então vivermos? Que palavra tremenda! Está dizendo aqui, olha, se os nossos pais nos corrigiam e são pais terrestres, quanto maior e mais tremendamente e verdadeiramente seremos tratados e corrigidos por Deus. Você está entendendo hoje? Que pai que não corrige o seu filho? Eu lembro da minha infância, de como a minha mãe nos corrigia. E uma coisa que eu sempre elogio a minha mãe faleceu com 84 anos. Eu nunca vi a minha mãe proferir uma palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavrão. Palavra suja, torpe. Nunca ouvi dos lábios da minha mãe um palavrão. Até uma certa idade, em casa, eu não ouvi, né, e nem quando fui maior, palavrões. Inclusive, eu lembro que minha mãe tinha um tratamento, uma correção para quem chegasse em casa e falasse um palavrão, porque eu não era isolada. Eu ia para a escola, tinha amiguinhos, ia para brincar no parque, ia brincar na rua, na casa de um, no quintal de outro. Nós tínhamos uma vida em sociedade, né, com pessoas. E claro, né, todo mundo que tem esse princípio no seu lar. E eu lembro quando chegava em casa com uma palavrinha suja na boca, minha mãe pegava sabão de coco. É uma delícia, né? Entre aspas, sabão de coco na língua. E a minha mãe pegava a nossa língua e esfregava aquele sabão na língua. Já aprendemos. Opa, palavrão? Não. Então você pode ensinar o teu filho. Esse é só um exemplo que eu estou te dando. Eu estava vendo, eu amo muito olhar aqui em algumas páginas do Face, e um deles é de uma pastora. E eu tenho muito orgulho de dizer que essa pastora é a minha sobrinha. Pastora Julie Allred. Ela é uma pastora nos Estados Unidos, casada com um pastor. E eu amo de ver aqui o que a Julie coloca aqui na página dela. Ela é mãe, ela é uma pastora. E ela colocou aqui um pensamento que eu quero compartilhar com você. Muito bom. Foi essa semana mesmo que eu copiei aqui esse pensamento da Julie. Ela fala assim, está em inglês, mas eu vou traduzir. Se você tem filhos, lembre-se de uma coisa. Quando você acabar com eles, terminar a criação, quer dizer, terminar de criar teus filhos, lembra-se que o resto do mundo tem que viver com eles. Quando você acabar de criar os teus filhos, lembra-se que o resto do mundo tem que conviver com esses filhos que você está criando ou acabou de criar. Porque o filho não fica para sempre em casa. Eu já tenho um que já casou, outro está estudando fora de Manaus, seu doutorado, fora. Amo, tenho saudade, mas não estão mais em casa. Só tenho umazinha, minha caçulinha que está comigo, de 22 anos. Mas está falando aqui, se você tem filhos, lembra-se, quando você terminar de criar teus filhos, o resto do mundo, da humanidade, tem que viver com os filhos que você criou. Então, por favor, ensine-os o respeito. Bacana, né? Ensine-os a respeitar o próximo. Então, se a Bíblia está falando aqui, olha, se o pai que corrige o seu filho para o bem, puxa a orelha, dá uns tapinhas, dá ali uma correção, sabe? Tira algum privilégio para corrigir, para ensinar, quanto mais o nosso Deus. E quando Deus nos corrige, a palavra aqui diz que não é prazeroso. Você não está rindo e dando gargalhada quando Deus está corrigindo a tua vida. Essa é a verdade. Está aqui. Olha o que diz aqui para nós. Não desfaleça, não desmaie quando por Deus você for corrigido e reprovado. Pois, aqui fala, nossos pais, eles nos corrigiam, né, para maior submissão. Não é? Olha só, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Por que pouco tempo? Porque chega um momento que você não vai corrigir mais o teu filho. Ele vai para a faculdade, ele vai sair fora de casa, trabalhar, vai casar. Você vai na casa do filho casado, corrigir o filho casado na casa dele. Você já passou o tempo da correção. Então é por pouco tempo que você tem o teu filho ali, é aquele tempo que você vai administrar a correção na vida dele. E aí, a palavra de Deus fala bem claro para nós. Por pouco tempo, nós
segundo melhor nos parecia, corrigimos. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Palavra forte. Deus nos disciplina, Deus permite correção que nos faz chorar, nos faz querer lamentar, reclamar. Por quê? Para aproveitamento. Ele quer aproveitar, Ele quer nos fazer úteis, para trabalhar para Ele, ser pessoas de utilidade nas mãos dEle. E aí ele fala aqui, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos corrige para sermos participantes de quem Ele é, de ser mais santos. A correção de Deus é para a nossa santificação, para nos tornarmos mais como Jesus, mais santos, mais puros. Essa é a palavra. E esse versículo, essa passagem é muito tremenda, porque ela me faz lembrar também de João, capítulo 15, que fala do lavrador que tem uma planta muito linda, mas ele quer que aquela planta dê mais frutos. Então ele vai lá e ele o quê? Ele corta, ele poda. E você fala, coitadinha daquela planta toda cortada, mas é porque ela vai dar mais frutos. É assim com a gente também. Deus está nos podando, Ele está nos tirando as arestas, Ele está nos forjando. E esse momento de correção dói. Todos nós choramos, ninguém quer, porque a Bíblia fala isso. Olha o que a Bíblia fala aqui. Pois toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. No momento que você está sendo tratado e trabalhado pelas mãos de Deus, não parece ser motivo de riso. Você está dando gargalhada, feliz. Não, mas de tristeza. Você chora. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Isso aqui é muito forte. Aquele que é corrigido por Deus vai produzir a evidência, vai aparecer essa correção na vida dele. Ele vai produzir frutos. Ele vai poder abençoar. Ele vai engrandecer, abençoar o reino. A sua vida vai influenciar outras, vai ser bênção para outros, porque ele tem sido trabalhado e corrigido por Deus. Nada em vão. Se nesse dia hoje você está chorando e você está dizendo, está doendo muito, não fique triste não, porque primeiramente você está em mãos seguras. Quando você é corrigido por Deus, você não está na mão de outro, você está nas mãos de Deus. Deus está tratando você, portanto, você está nas mãos dele. Melhor lugar não existe. Você está sendo tratado, corrigido, que nem a tua mãe. Quando você é corrigido por ela, não é na mão de outro, é na mão da tua mãe. Eu lembro que minha mãe tinha uma varinha na casa dela. E quando não era a varinha, eram as unhas. Minha mãe dava uns beliscões na gente, que olha, eu vou te contar. A mãe tinha umas unhas afiadinhas. Então a minha mãe estava nas mãos dela, sendo tratada pela minha mãe. E hoje o caráter que eu tenho, a vida que eu tenho com Deus, a fé que eu tenho, a pessoa que eu sou, é graças à minha mãe e ao meu pai, que não pouparam. Mas quando eu estava sendo disciplinada, estava nas mãos dele. Então hoje, Deus está disciplinando você. Você está nas mãos dele, mãos confiáveis. Então não chore. Segundo, Deus tem um propósito. Não está fazendo por fazer. Eu gosto de ver meus filhos sofrer, tudo chorando por aí. Não. Deus muitas vezes até chora. Eu já uma vez corrigi filho, dá vontade de chorar também, sabe? Porque tem que corrigir aquele filho. Você fica triste, você chora. Poxa, eu não queria tirar isso da minha filha, né? Às vezes a gente corrige quando eles são um pouco mais velhos, não fisicamente, mas você corrige tirando privilégios. Olha, você fez isso, então você não vai poder usufruir desse passeio ou dessa coisa. Eu lembro que quando eu fazia isso com a minha filha, eu queria chorar, porque eu sentia a dor dela. E Deus muitas vezes, com certeza, também chora quando Ele está nos tratando, quando Ele está nos corrigindo. Mas Ele está sempre visando o melhor, porque aqui diz uma palavra muito tremenda, para aproveitamento. Aquele que não é corrigido não vai poder ser aproveitado, não vai poder ser usado, não vai poder ser útil para Deus.
E isso pode acontecer quando você decidir, sabe uma coisa? Eu não quero essa correção. Eu não quero estar aqui. Eu quero fazer o que vem na minha cabeça, do meu jeito. Eu vou sair das mãos de Deus, da mão da correção. Você pode fazer isso, mas é perigoso. Porque eu prefiro estar, pode ser, meio contristado e chorando, mas nas mãos de Deus, do que estar rindo para a minha própria vontade, mas fora das mãos de Deus. Aí está a questão. Você pode andar no teu caminho. Tem uma música de um autor americano que fala: eu prefiro estar no vale, mas com Jesus, do que no topo da montanha, mas sem Ele. No topo da montanha eu estou lá, toda cheia de coisa boa, mas não tenho Deus, então eu prefiro estar naquele vale, mas com a presença de Deus. Hoje eu prefiro estar sendo corrigida por Ele, sabendo que Ele está, quando Ele corrige, é porque eu estou nas mãos dEle. É que nem quando o filho está sendo corrigido pelo pai, ele está sob a influência daquele pai. O pai está com o filho ali. Amém? Ele que está administrando a correção. E é assim também nas nossas vidas. Tremendo, né? Nós temos um pai que nos ama, um pai ativo, um pai presente. Pensa num pai presente, é Deus. Ele te ama, Ele conhece você, a tua circunstância. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Não pense que Deus está ausente da tua vida, não. Deus está trabalhando a tua vida. Agora, no próximo bloco, vamos falar o que Deus permite, como Deus, Ele usa para nos corrigir, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você, te aguardo. Bem, estamos de volta com você hoje e Deus está falando aos nossos corações. Nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E qual pai que não corrige para o bem o seu filho? Quando o filho fala um palavrão, quando o filho se joga, quer fazer pirraça, não é? Qual pai não vai pôr uma mão firme e disciplinar aquele filho, corrigir aquele filho? Só um pai muito irresponsável, muito imaturo, vai permitir que um filho chegue em casa, fale palavrão, faz o que ele quer, chega no supermercado, se joga no chão, envergonhando aquele pai, aquela mãe. Quantas mães eu já vi envergonhadas por um filho fazendo um show? Meus filhos não foram permitidos, vou ser honesta com você, porque eu já cortei esse negócio de show em lugares públicos e nem em casa, porque a minha mãe me tratou assim. Eu sou uma filha muito amada, tive muito amor dos meus pais, mas eles não permitiam a gente ter aqueles acessos de pirraça e nos jogar no chão. Oh, que coisa linda. Não é lindo, não. É feio, é vergonhoso uma criança que faz show nos lugares públicos. E que o pai e a mãe entenda isso. Que precisa de uma mão para corrigir, pegar aquela criança e não permitir que ela faça isso. A primeira vez que ela tentar, é só você dizer não e ser firme, que ela não vai fazer isso de novo com você. Mas isso precisa, então, de uma mão, de um pulso, de alguém que tenha firmeza. E essa firmeza, ela não é desencadeada por motivos de raiva ou motivos... Não, ela é desencadeada pelo amor que esse pai tem por esse filho. Qual pai que não ama, que não vai corrigir? Então, hoje, Deus é esse pai. Deus corrige. Ele permite correção no teu caráter, na tua personalidade, na tua vida pessoal. E Ele vai usar coisas também. Por exemplo, a correção de Deus, muitas vezes Ele usa pessoas. Não é que a pessoa vai chegar lá e te corrigir, mas aquela pessoa que Deus permite te quebrar, permite você se sentir humilhado, se sentir muitas vezes, sabe, poxa vida, essa pessoa está, sabe, me fazendo chorar. Deus permite, porque Deus está corrigindo falhas na nossa vida, no nosso interior, e Ele vai usar pessoas. Deus vai usar também circunstâncias para a correção do nosso caráter, do nosso homem interior. E as circunstâncias que Ele vai usar são inúmeras.
Não posso dizer, Deus trabalha só de um jeito. Para cada pessoa, Ele sabe como agir. Ele sabe como corrigir. Eu tenho 3 filhos. E muitas vezes a disciplina que eu aplicava para um, não funcionava muito bem para o outro, não. Então eu tinha que saber, com a Alessandra eu tinha que agir dessa maneira. Com o João, assim, e com Paulo, meu querido filho, assim. Meus 3 filhos. Paulo, João e Alessandra. Cada um eu tinha uma maneira de lidar com meus filhos. Então Deus também, Ele está lidando, Ele vai usar circunstâncias que são dolorosas, porque a Bíblia fala que no momento da tua disciplina não é prazeroso, você chora, mas é para aproveitamento. Deus está te tornando útil, te purificando, te tornando cada dia mais como Jesus. Por isso Ele fala, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Você está quase caindo, já está quase querendo entregar os pontos, já está meio fraco. Deus está falando nada disso. Eu vou te fortalecer, mas eu vou lhe corrigir. Eu não vou deixar você passar a vida sem ser essa pessoa que eu quero que você seja. Deus tem planos bons para você. E muitas vezes Deus nos prepara para cumprir os bons planos dele. E esse preparo chama-se disciplina. Ele nos corrige para nós estarmos aptos, aperfeiçoados. A palavra que ele usa aqui, ele é muito forte. A palavra aproveitamento, para que a gente seja útil, para ele aproveitar a nossa vida para a gente dar fruto para o reino. Então Deus está permitindo essa circunstância que você está dizendo que olha só o que o diabo está fazendo aqui. Sim, o diabo pode estar querendo fazer muita coisa, mas lembra-se, o diabo não pode te tocar se Deus não permitir. Mas muitas vezes Deus permite na tua família, no teu casamento, no teu lar, com os teus filhos, Ele permite que o inimigo venha, de uma certa forma, ferir, tocar. Tem a permissão de Deus. E Deus está permitindo porque Ele tem propósitos. Deus está forjando, Deus está trabalhando, Deus está aperfeiçoando, Deus está corrigindo. Então lembre-se disso. Deus permite circunstâncias e através delas Ele vai nos corrigir. Deus permite pessoas que você fala, mas essa pessoa é maldosa, essa pessoa é ruim, essa pessoa é orgulhosa, essa pessoa é prepotente, essa pessoa não me ama, essa pessoa é assim. Mas o fato é que Deus está permitindo essa pessoa na tua vida, porque é uma forma dele estar usando esta pessoa para corrigir, tratar a tua vida e a minha. Você está entendendo? Deus, Ele sabe como agir na vida de cada um de nós. Agora, interessante é como eu vou reagir ao corrigir de Deus. Porque, geralmente, a gente reage. Eu lembro que quando eu, com amor, disciplinava os meus filhos, a reação deles, lógico, de respeito. A mamãe é a autoridade, ela está me corrigindo. E sempre estavam felizes, não? Ah, que gostoso, a mamãe está me corrigindo. Eles choravam. Faziam cara feia para mim, se trancavam no quarto, batiam a porta. Não quero nem saber, nunca mais quero ver a senhora, mamãe. E eu sei que eles tinham raiva, mas às vezes a gente paga, a gente tem até aquela possibilidade de não ser amado. A gente sabe, meu Deus, eu acho que esse filho nunca vai me gostar. Mas você corre o risco, porque você ama aquele filho. E eu creio que Deus também corre esse risco. Ele fala, eu amo tanto esse meu filho que ele pode até ficar meio chateado comigo, mas eu amo tanto ele e não vou permitir que ele fique dessa maneira. Porque dessa maneira ele vai indo para destruição. Ele não vai ser útil, não vai ser forjado, não vai ser trabalhado. Então, Deus muitas vezes, Ele até corre o risco. Ele sabe. Deus sabe como é o nosso coração. Mas mesmo assim, Ele nos disciplina por amor. Tem um versículo muito tremendo, que está em 2 Pedro, que fala o seguinte para nós. Eu amo essa passagem, na verdade é 1 Pedro. E é o capítulo 4, e é o versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Quem está permitindo este fogo ardente no meio da nossa família, no meio da nossa vida, da nossa circunstância, das finanças? Quem está permitindo?
Deus. Porque este fogo ardente, essa prova, está falando, ela é destinada a provar-vos. Ela está destinada a me corrigir, destinada a me tratar, destinada a me moldar. É isso que é o corrigir de Deus. É o moldar dele, o tratar dele, a correção dele no meu caráter, na minha vida. Então, para mim não estranhar esse fogo ardente, porque Deus permite e Ele mesmo está trabalhando. E no momento que Ele está fazendo isso, você chora. Quantas vezes você não chorou porque você foi tratado pelas mãos de Deus? Mas a Bíblia fala que o choro pode durar por um tempo, uma noite, mas a alegria é certa. Sabe, você vai colher depois os frutos. É que nem aquele lavrador. Esse lavrador, em João 15, é o próprio Deus. Jesus fala, olha, eu sou o quê? Eu sou esse ramo, né? Eu sou aquele, vocês sois os ramos, mas eu sou o tronco, eu sou da onde vocês buscam a seiva, vocês buscam a vida, porque eu sou aquele o principal. E aí tem o lavrador. E ele fala, esse lavrador, ele vem e vê que tem uma planta que está meia assim, ele vai lá e ele o quê? Ele corta, ele poda. Esse é Deus. Ele está corrigindo. E quem são essas plantas? Somos nós. Então hoje não menospreze, porque nesse momento eu sei que tem pessoas me assistindo que estão com lágrimas nos olhos, que estão tristes. Estão falando, está tão difícil. Mas a Bíblia fala, mas não deixa isso fazer você tropeçar. Endireita esse joelho que está trôpego. Endireita esse... Olha, Deus fala aqui, no finalzinho dessa palavra, onde Ele está corrigindo você, Ele está dizendo, olha, por isso restabelecei as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os vossos pés. Deus está falando, estou te corrigindo. Não é para você voltar para aquele caminho que você estava. Viver aquela vida que você está vivendo, naquela atitude que você está querendo prevalecer, uma atitude de orgulho, uma atitude de prepotência, uma atitude de independência. Deus quer filhos dependentes dele. Ele vai nos corrigir. Então ele está falando, cuidado para você então, para você não fazer caminhos, daqueles caminhos tortos, mas fazer retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Deus nos castiga, nos corrige para nos curar. E cura significa santidade, santificação. Deus corrige você para te tornar mais santo. Ele tem um propósito nobre. E quanto mais santo você for, mais curado você for, porque a palavra cura significa santificação. Um homem curado é um homem tratado, a sua alma é tratada. Curada do quê? Da dor, da falta do perdão, do ressentimento. Ele é santificado. Mas para que Deus está fazendo isso? Porque Deus conta com você. Quanto mais santificado você for, mais útil você será nas mãos de Deus. Um homem que não é santificado é pouco útil, pouco usado por Deus. Deus pode contar pouco com ele. Está cheio de ferida, não quer cura, não quer correção, não quer o tratar de Deus. Como é que Deus pode então fazer aquele homem útil para ele, contar com aquele homem? Como é que pode ter aproveitamento a vida dele? Deus está falando aqui, eu corrijo para aproveitamento. Então hoje não fuja. Fala, Senhor, vai até onde tu queres. Para que esse trabalhar produza em mim integridade, produza pureza. Me forge para que eu seja tratado por ti. Eu quero terminar com um versículo muito tremendo, sabe? Que está em Tiago. Tiago é um livro após Hebreus. E ele está aqui no versículo, se eu não me engano, é o capítulo 4 de Tiago. E é o versículo, vamos ver, talvez eu esteja errado aqui. Eu acho que é o capítulo 1 de Tiago, exatamente. E é o versículo 4, que diz assim, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passarem por provações. E muitas dessas provações são a mão de Deus nos tratando. Deus permitindo provações para nos corrigir. É a correção de Deus na nossa vida. E está dizendo, olha só,
essa correção, o que vai acontecer? Sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Deus está nos corrigindo para sermos perfeitos e íntegros, em nada faltando. É assim que você corrige um filho. Você quer caráter, você quer um filho obediente, que é uma pessoa responsável, que fala e vai estar lá cumprindo o horário, porque ele é um filho que tem integridade, tem palavra. Ah, fala e não cumpre. Ah, não sei, mente, não. Você quer um filho que fala a verdade, confiável, que quando a pessoa fala a verdade, é confiável, vai ser um bom filho, vai ser um bom marido, vai ser um bom pai, vai ser um bom patrão, vai ser um bom ministro. Então você está incutindo aqueles valores para o bem. Então Deus está permitindo toda essa dor para o nosso bem, porque Ele está produzindo através desse sofrimento em nós, para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Deus não quer nenhum filho deficiente na graça, no amor, no perdão, na sabedoria, na obediência, na integridade. Por isso Ele está te corrigindo hoje. Aceite hoje e louve o teu Deus. Se Ele está fazendo isso, é um bom sinal. É sinal de que Ele te ama, porque a Bíblia diz: Deus ama, e todo aquele que Ele ama, Ele corrige. Amém? E a correção de Deus, ela é contínua na nossa vida. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Ah, Deus me corrigiu quando eu tinha 20 anos, agora eu vou passar 30, 40, não. Cada década da tua vida, eu estou na década dos 50, Deus está me tratando, me corrigindo. Me corrigiu quando eu tinha 40, quando eu tinha 30, quando eu tinha 20, na minha adolescência. Eu lembro as mãos de Deus na minha vida. E quando eu estiver mais velha, Ele vai continuar. Amém? É assim que Deus trabalha. Ele corrige o filho, sempre nos ajudando, nos forjando, nos aperfeiçoando. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, porque nós temos muitos pedidos hoje. A gente vai orar por muitas pessoas e nós vamos voltar com você fazendo justamente isso, orando por você. Daqui a pouco mais eu volto contigo. Tem muitas pessoas aqui com pedidos. Nós vamos orar e louvar a Deus pela vida do Adilson. O Adilson, ele agradece a Deus aqui ao programa. Ele foi resgatado das garras do mal e se reconciliou com Jesus hoje. Glória a Deus, pelo poder da palavra de Deus, ele voltou aos braços de Jesus. Fique lá, Adilson. Não saia. O lugar mais seguro é você estando na vontade de Deus, nos braços de Deus, servindo a Jesus. Volte à igreja, se reconcilie, vai no culto, porque lá você se fortalece. Deus tem uma casa, a casa dele é lugar para a gente sempre estar. Amém? Na casa do Senhor tem mais poder, mais cura para a tua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Estaremos orando por você também. Amém? A nossa amiga aqui pede que nós não a identifiquemos, mas depois de 30 anos o seu marido volta, depois de estar separado. O que devo fazer? Minha irmã, ore, busque Deus, sabedoria em como tratar essa circunstância. Eu não posso dizer para você porque é uma coisa muito delicada isso, é um relacionamento, mas Deus vai te mostrar, tá bom, amiga, aquilo que você precisa saber. Ele vai te dar paz para a decisão. Se for a decisão certa, Ele dá paz nessa decisão. Se for uma decisão errada, Ele vai tirar a tua paz. Então, deixa Deus ser o teu árbitro e confia no Senhor. Amém? A Eliana pede por restauração da Eduarda. A Maria Lourdes pela libertação do vício da bebida do seu filho. A Meire Lourenço faz aniversário. Deus te abençoe, minha irmã. Sábado, o Senhor seja contigo. Essa pessoa pede oração pelo seu esposo, o Lípice, pelo seu pai, o Xisto. A Marinei ora para que o seu esposo Davi venha voltar a Jesus. Amém? Rejane pela porta de emprego e também entregou vários currículos. Vamos orar para Deus abrir a porta para você. Joana pela sua família e principalmente por um filho que está nos vícios. O nome dele é Romário. Vamos orar por ele e pelo seu esposo Wellington. Maria de Souza, a libertação da Kathleen, que vê coisas, perturbações, como se fosse uma manifestação demoníaca.
né? Irmã, chama um pastor para orar pela essa tua amiga. Vai com um homem de Deus ungido, pega óleo e vai lá e expulsa, porque não é qualquer um que pode, não. Vai com uma pessoa que tem a autoridade de Deus, mas não deixa você passar, não. Deixa ela ser não. Se você ama a tua amiga, então busque alguém para orar por ela. Vá você preparado, jejua, não vai de qualquer jeito, não. Jejua, ora, paga o preço. Pega um pastor, um homem de Deus, uma pastora, e vai fazer uma visita para essa tua amiga, para o Senhor fazer uma obra na vida dela. Isso aqui é coisa do maligno, perturbando ela, mas ele vai cair em nome de Jesus. Nós temos que estar revestidos de Jesus na nossa vida para tratar também com o inimigo. E eu sei que o Senhor vai levantar alguém para fazer essa obra, amém? Maria de Jesus pede oração, ela é de Itaguaí, Rio de Janeiro, pelo Sérgio, Eliette, conversão do seu esposo e filhos, Luzia, pela sua saúde, pelo seu sobrinho que está preso, Paula, restauração da sua saúde, Leide, pelo seu sistema nervoso, está com depressão, Leide, leia a palavra de Deus, busque Deus. Tânia, pelo seu esposo, ele saiu de casa, está nos vícios, minha irmã, continue na presença do Senhor. Ele vai te fortalecer e te dar sabedoria, Tânia, como você deve agir. Amém? E a Rosana, pelo seu esposo também, que está numa situação complicada, com uma outra pessoa, mas Deus é fiel, Rosana. Fique na presença dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a Rosana, Senhor. Eu te apresento neste momento, Senhor, também a Tânia, a Eliana, Senhor, essa pessoa que está agora debaixo de um jugo opressor, de um demônio. Pedimos que tu venhas libertar completamente, Pai, esta vida. Senhor, em nome de Jesus. A Maria Neide, de Fortaleza, Senhor. Pai, dá vitória para ela, Senhor, porque ela está se sentindo fraca. Senhor, em nome de Jesus, fortalece. Senhor, neste momento, toca os teus filhos. Liberta todo aquele que está cativo. Cura, restaura, faz obras profundas nas vidas que estão aqui representadas, porque tu és Deus de milagre, Deus de poder, Deus que faz, Senhor. A tua palavra diz, operando eu, quem impedirá? Tua palavra fala que tu farás infinitamente mais do que cada pessoa aqui está lhe pedindo, Senhor, na restauração do lar, na cura, na libertação daqueles que estão em drogas, no vício, na bebida. Senhor, tu és Deus poderoso. Nós confiamos em ti, Pai, e colocamos cada vida agora nas tuas mãos, no teu altar, crendo, Senhor, que tu estás fazendo algo grande, tem uma intervenção divina na vida de cada um aqui, Senhor. Nós cremos e nós te amamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Senhor, seja com Adilson, Pai. Firma ele em ti. Firma hoje cada um. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e até nosso próximo programa.